Amém. Muito bem. Irmã Shirley, Amém. tirando o tempinho para uma oraçãozinha final, a irmã tem mais de 40 minutos. Que coisa boa. Tá bom. E todos nós que quisermos falamos um pouquinho, pelo menos. Tá? Deus te abençoe, irmã. Obrigada, irmão. Agora Obrigada, irmãos. fala alto para que a gente possa ouvir bem daqui, tá bom? Fala pertinho aí Tá. do Eu estou com fone. o fone aqui. Aí eu acho que dá para... Tá ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Ó, eu vou aumentar um pouquinho meu volume aqui, eu ouço bem. E vocês aí, estão ouvindo bem? Quem Aqui está ouvindo está. bem, levanta o dedinho. Dá para me ouvir aqui também. Eu estou te ouvindo. Ok. É sempre uma responsabilidade muito grande, né? A gente está aqui nesse papel, né? De compartilhar com vocês, de refletir um pouco, tanto da questão da saúde emocional e também da saúde espiritual. E essa semana, né, eu fiquei pensando sobre o que nós poderíamos refletir um pouco aqui. E eu pensei sobre a questão da cognição. A cognição, ela, ela envolve muitos aspectos, ou seja, envolve pensamento, envolve a linguagem, envolve a percepção, ou seja, a interpretação que eu dou a um determinado estímulo, envolve a memória, o raciocínio e outros aspectos também. Mas eu não vou falar de todos esses processos psicológicos. Eu gostaria de focar apenas sobre o pensamento. E dentro do contexto do pensamento também é um assunto assim, ele é muito amplo, ele é muito rico. E eu decidi, então, aqui falar apenas sobre o pensamento disfuncional. Aquele pensamento que é um pouco fora um pouco da realidade e que muitas vezes a gente não se dá conta de que eles passam pela nossa cabeça e como interfere nas nossas emoções e, consequentemente, no nosso comportamento. Para iniciar a nossa reflexão, eu separei aqui um recorte do livro Comentários Bíblicos, volume 6, eu acredito que é de Ellen White também, esse recorte, e ela afirma que nós não pensamos um nobre pensamento que não venha de Deus. Olha que curioso. E quando eu li isso daqui, eu falei assim, nossa, então de mim mesmo, eu enquanto Shirley, ser humano, eu não tenho pensamentos bons, eu não tenho pensamentos nobres. Não, de mim não parte nenhum pensamento que seja bom. A minha natureza é pecaminosa, além de eu ter conflitos emocionais, não origina de mim nada de pensamento bom. Pelo contrário, a minha natureza vai fazer com que meus pensamentos sejam ruins. E tudo aquilo que vem de bom, que nós pensamos de bom, é de Deus. E eu achei bastante curioso com relação a isso. E a questão, assim, então, nesse contexto de pensamento, existem várias teorias, né, vários teóricos, né, que falam sobre o funcionamento do pensamento, o funcionamento da mente humana no todo. E eu escolhi, então, falar um pouco sobre a teoria chamada cognitiva comportamental. Essa teoria, quando o estudo, né, do funcionamento da mente humana,
ela vai falar sempre assim, que os pensamentos, os sentimentos e as ações ou comportamentos. Essa teoria foca o pensamento, as emoções e o comportamento. A partir do momento que você tem um determinado pensamento, esse pensamento vai gerar em você uma determinada emoção. E a partir dessa emoção que você sentiu, você vai ter uma ação, um comportamento. Se você tem um pensamento ruim, negativo, você vai ter uma emoção ruim, negativa. E, consequentemente, o seu comportamento vai ser também ruim. Agora, se você nutre um pensamento bom, positivo, saudável, realista, as emoções que vão surgir a partir daí serão saudáveis, serão realistas. E o seu comportamento vai também seguir essa linha essa sequência. Agora, deixa eu ver aqui. Eu quero dar um exemplo aqui. Se você quer paz, você deve nutrir o seu pensamento de paz. Pensamentos funcionais, realistas, que produzam bons frutos para uma vida pessoal ou familiar e para a sociedade. Nutrir pensamentos ruins, ele vai resultar em adoecimento do corpo, vai resultar em maldade, em desunião, vai resultar em corrupção e coisas negativas. Mas desenvolver os pensamentos saudáveis, honestos, bons, de humildade e pensamentos verdadeiros, misericordiosos, segundo essa teoria e segundo a prática que a gente já tem presenciado, resultarão em boas ações, porque é aquilo que eu falei, o nosso comportamento vai ser resultado daquilo que nós pensamos. Agora, o que seriam esses pensamentos disfuncionais? São alterações no conteúdo do pensamento, onde a pessoa ela interpreta a realidade de uma maneira equivocada e irrealista. É um jeito que a nossa mente responde a uma situação conflituosa, produzindo uma forma de pensar que não tem base na realidade. Eu vou pontuar aqui alguns exemplos desses pensamentos disfuncionais. Um primeiro exemplo aqui são os pensamentos polarizados, ou seja, tudo ou nada. A pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma menina que, de repente, ela pensa assim, uma jovem, pensa, ai, aquele rapaz me deixou por outra garota. Assim, todos os outros rapazes irão me abandonar. Não adianta mais eu namorar. Isso é chamada de uma crença psicológica que essa garota, no caso do nosso exemplo, adquiriu e ela acredita que realmente ninguém mais vai querer estar com ela. Todos irão abandonar. É um tipo de uma disfunção de pensamento com muita rigidez. Vou dar um outro exemplo. Eu sou aceita num determinado grupo ou eu sou abandonada daquele grupo. Eu sou amada ou eu sou odiada. São polos completamente diferentes, né? Distantes. A pessoa ou se ancora num determinado polo, e muito, muito rígido, ou num outro determinado polo. Ah, eu sou muito competente, ou então eu sou completamente fracassado. Então, é de uma forma de pensar muito rígida,
e que a pessoa muitas vezes tem esses tipos de pensamento e que é muito rígido. E as suas emoções também acabam sendo polarizadas dentro desses pensamentos rígidos, classificado aqui como pensamento polarizado ou tudo ou nada. Outra classificação de pensamento disfuncional é o pensamento seletivo, onde a pessoa ela ouve uma frase, mas ela acaba ouve uma frase inteira, mas ela acaba ouvindo somente alguma parte que chamou atenção para ela ou então reforçou alguma crença psicológica que ela tem. Tipo assim, uma pessoa chegou ao trabalho e o chefe chega e fala assim, você está atrasado, mas seu trabalho tem sido ótimo. E ela não escuta, seu trabalho tem sido ótimo. Ela só vai escutar você chegou atrasado. E essa é uma disfunção no pensamento que essa pessoa tem. Ela, a partir disso, ela pode ter outros pensamentos. O meu chefe me criticou. Ele me acha uma pessoa péssima. Ele me desvalorizou. E não viu que ele elogiou ela naquele momento. Então, isso é um dos tipos de pensamentos que se chama pensamento seletivo. Outro tipo é a generalização, onde uma coisa acontece e a pessoa pensa que aquilo ali sempre se repetirá. Ou seja, vou dar um exemplo. A pessoa viajou, aí furou o pneu do carro. Aí ela passa a nunca mais querer viajar, porque vai furar o pneu do carro, ou vai acontecer sempre alguma coisa ruim com ela. Ou então, pegou o elevador, acabou a luz, faltou luz. E aí ela nunca mais vai querer pegar o elevador, porque sempre vai ficar presa no elevador. É um pensamento do tipo assim, tudo de ruim vai acontecer comigo. Ou então, eu sou um fracasso em tudo. Então, são pensamentos disfuncionais que geram sentimentos de medo, de angústia, de pavor na pessoa. E daí a reação pode ser de transtornos físicos também, como apresentados, né? Pessoas que têm transtorno de pânico. Geralmente, começa a partir de um pensamento disfuncional. Esses sintomas, as emoções que sente, o medo que sente sobre um determinado situação que está sendo apresentada, que está vivenciando, e acaba tendo um sofrimento muito grande, um sofrimento de ansiedade elevadíssimo, e acaba gerando aqueles sintomas na pessoa. Outro tipo de pensamento disfuncional é a catastrofização. É uma palavra que fala de catástrofe, tragédia mesmo. Ou seja, uma pessoa chegou atrasada no trabalho, aí chega atrasada e fala assim, eu vou ser demitido. Porque eu cheguei atrasada, eu vou ser demitido. Ou então, eu não posso viajar de avião, porque e se o avião cair? Ou então, eu prometi alguma coisa ao meu filho e eu não cumpri, eu sou uma péssima mãe. Então, são pensamentos muito drásticos. E traz a pessoa, assim, muitas vezes, já impossibilidade até dela pensar racionalmente, dela avaliar aquelas situações. E avalia de uma forma muito irrealista, muito irreal. E bloqueia a mente da pessoa para as coisas que são realmente reais ali, para a realidade mesmo do que está acontecendo. Outro tipo de pensamento disfuncional é a adivinhação. É como se você chega numa loja
e o atendente não sorri para você. Ele fica sério, vem te atender, mas não sorri, não é gentil. E aí você pensa assim, puxa, não gostou de mim. Vou até embora daqui, porque esse vendedor aí não gostou de mim. Você sai dali. Ou então, você vai fazer uma entrevista de emprego e sai dali e pensa assim, acho que eles não curtiram, não gostaram muito do meu jeito e eu não vou ser admitida naquele emprego. Ou então, aí eu não vou ser aprovado naquela prova. São pensamentos que vão surgindo por adivinhação. Às vezes a realidade não é nada daquilo, mas a pessoa tem algum tipo de pensamento que vai interferir na sua resposta, vai interferir na sua comunicação, que vai interferir no seu dia a dia. Tem um outro filtro que se chama filtro negativo, que é encontrado com frequência em pessoas depressivas, né? Ou que têm um baixo valor da autoestima. São pessoas assim que são pensamentos que vêm que desvaloriza mais ainda a pessoa. Ou seja, eu tirei uma boa nota, mas isso não conta. A prova estava muito fácil. Ou então, eles estão me elogiando porque eles são muito gentis. Eu sou um fracasso mesmo. Então, não vai dar nada certo. Então, o mundo é muito ruim mesmo. Então, são pensamentos que às vezes podem passar na mente da pessoa, e a pessoa acredita naquilo ali. E a consequência disso daí é muito prejudicial para si. Pensamentos disfuncionais, eles afastam as pessoas da realidade. E gera muito sofrimento para a própria pessoa e para as pessoas que estão ao seu redor. Interfere na comunicação com o outro, e se cultivar cada vez mais, ele passa a ser incorporado no caráter da pessoa. Isso é muito ruim. Empobrece a pessoa emocionalmente. Ela acaba se isolando e sendo isolada pelo outro. E aí perde chances também de crescer nas relações. Porque é através das interações é que a gente cresce. E esses pensamentos interferem muito nas relações, porque você acaba sendo influenciada por aqueles pensamentos disfuncionais que passam por sua mente e acaba refletindo no seu comportamento, na sua interação com o outro. Tem um outro relato, uma outra citação aqui do livro Mente, Caráter e Personalidade, ele fala assim, no volume 2, ele fala assim, um mau pensamento deixa uma impressão má no espírito, ou seja, na mente. Então, a gente já confirmando aqui, legitimando a gente aqui, né, a nossa fala, essa teoria, os ensinos do Espírito de Profecia, mostrando que os pensamentos, a influência, a importância dos pensamentos sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia. Agora, como surgem esses pensamentos disfuncionais? Muito provavelmente surgem por causa de uma dor emocional muito grande, um hábito, ou muito provavelmente na infância, onde, junto lá dos cuidadores, né, pode ser mãe, pai, uma outra pessoa, onde aquilo que é dito para a criança, que ela né, ele entra muito forte na mente dela. E ela passa a acreditar que aquilo que falam para ela
mesmo que não seja uma verdade, elas passam realmente a acreditar que a fala do outro tem realmente certeza, né? É uma verdade. Né? Por exemplo, uma criança que deixa cair alguma coisa e aí ela leva uma bronca, né? Muito exagerada, né? Do seu cuidador. E você não faz nada direito. Você é muito desastrado. E repete, né, isso aí várias vezes, a ponto da criança começar a nutrir nos seus pensamentos que ela realmente é aquilo, que ela não faz nada direito, que ela é uma desastrada, e introjeta essas referências negativas na sua mente, e ela leva isso a vida inteira. Ela leva isso para a fase adulta e vai interferir no seu relacionamento na idade mais adulta. Por isso, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala com a criança. Aquilo que a gente fala, muitas vezes, as pessoas falam assim, a gente estava, me excedi naquela hora e acabei falando de uma forma descompensada. Eu me excedi, extrapolei. Mas isso daí, o impacto que pode ter no outro pode ser muito grande, principalmente nas crianças. No adulto também. No adulto também. Quando eles falam alguma coisa para a gente, se a gente tem um pensamento disfuncional, se foi alimentado esse tipo de pensamento, a gente pode se desorganizar, a gente pode reagir de uma forma muito desconfortável, muito ruim. Eu queria pedir permissão ao Walter para eu falar um pouco, fazer um comentário a respeito dessa experiência que você contou para a gente essa semana. Posso falar, fazer um comentário sobre essa experiência que você contou? Acho que ele não respondeu. Mas ele falou... O áudio está fechado, Walter. Se você puder abrir o áudio aí, acho que... Desculpa, porque o meu filho me interrompeu aqui. Pode falar, Silvia. Não, eu queria te pedir permissão para fazer um comentário Então, eu a fiz respeito assim. da experiência que você falou, se eu posso falar alguma coisa. Pode, Só para a pode. Eu fiz gente... assim na hora. eu Pode não sim. vi. É que eu estou com a tela cheia aqui, aí eu não vi. Pode Tá falar à bom, vontade. tá bom. Então, o irmão Walter contou uma experiência para a gente que ele vivenciou quando ele era mais jovem, que ele era muito tímido. E Lá em Taubaté. ele falou para a gente que ele tinha uma timidez muito grande. E os colegas lá de comportagem dele rotularam ele como um fracasso, que não queriam ele no grupo porque ele era um fracasso. Então, aí o irmão Walter foi e falou o seguinte, que ele pegou essa fala, né, e ele buscou em Deus. Ele ajoelhou, ele conversou com Deus, e ele pediu a Deus que tirasse aquela timidez dele. Então, ele não focou na questão do fracasso. Se ele tivesse tido uma infância onde tinham falado que ele era reforçado, que ele era um fracassado, poderia ter introjetado isso na sua mente. Mas, na verdade, uma volta ele buscou aquilo ali não deve ter impactado na vida dele, mas indiretamente pode até ter impactado, mas ele foi na busca daquilo que trazia uma certa dificuldade, um certo sofrimento para ele, que era a timidez. E ele usou uma frase aqui que eu escrevi, irmão Walter. O senhor falou assim, Deus mudou a minha vida. E eu vejo assim, que maravilha foi a forma de buscar e mudar aquela situação.
não introjetar dentro dele que era um fracasso. Não, não é um fracasso. E eu Aí a gente pode... disse, irmã Shirley, que se Deus mudou a minha vida, e foi um milagre de Deus, não foi porque eu sou forte nem nada, foi um milagre de Deus. Se Deus mudou a minha vida, abrindo assim um horizonte maravilhoso de trabalho, de, de serviço para Deus e etc., Deus pode mudar a vida de qualquer um. É uma questão de entrega. Exato, exatamente isso. A busca, o Senhor foi na fonte certa. O Senhor foi na fonte de realmente mudar aquilo que era uma qualidade, algo que estaria te prejudicando. E hoje, então, nós não teríamos, né, esse profissional bem-sucedido, pai, marido exemplar, e a gente louva a Deus por isso. Eu quis trazer esse exemplo que muitas pessoas, elas receberam esse tipo de fala na infância e carregam isso a vida inteira, e sofrem a vida inteira. Então, a gente tem essas oportunidades, a gente tem aqui nesse momento agora, a gente está tendo essa oportunidade de fazer uma reflexão e pensar que tipo de pensamento eu tenho tido, que tipo de pensamento eu tenho falado, né, interagido aqui com o outro, e que está me prejudicando, que está me trazendo até sofrimento físico, está me trazendo até doenças. Então, alguém dirigir alguma fala imperativa sobre você, você escuta, mas você não tome como uma verdade de imediato. Racionalize aquilo que está sendo dito, se faz sentido, se tem lógica, para então você considerar aquilo ou descartar seu pensamento aquilo que o outro está tentando jogar sobre você, na sua interação com o outro. Agora, como vencer esses pensamentos disfuncionais que surgem na nossa mente? A gente tem aqui, eu vou falar 3 opções. A primeira opção seria medicação. Medicação resolve. Medicação, ela vai atuar nos seus sintomas, nos seus sentimentos, no seu humor. A medicação, ela não muda a nossa forma de pensar. A psicoterapia resolve? Pode ajudar o indivíduo a perceber os tipos de pensamentos distorcidos que ele tem sobre a realidade e sobre ele mesmo. E ali, junto com um profissional que tenha experiência em lidar com esses assuntos, identificar aqueles pensamentos e assim aqueles pensamentos que são disfuncionais e assim substituir esses pensamentos por outros mais saudáveis, verdadeiros, afetivos, levando o indivíduo a melhorar os seus sintomas. Como é no caso dos pacientes psicossomáticos, ou seja, são pacientes que têm adoecimentos físicos decorrentes de conflitos emocionais. É como se a mente... Não existe uma dicotomia entre a mente e o corpo. É um todo. É como se a mente está tão sofrida, está tão sobrecarregada, e que pedisse socorro ao corpo. Pedisse o corpo para ajudar a levar aquele peso que está muito grande. Agora, o terceiro ponto que a gente pode considerar seria a questão de você buscar na Bíblia, buscar alimentar a sua mente, passagens bíblicas, hinos de louvor a Deus. Esses aí são formas de você ir buscando ter
formas de pensar mais saudáveis, que vai ter uma resposta melhor, mais positiva para a sua vida. Agora, como mudar esses pensamentos disfuncionais? Esses tipos de pensamentos podem ser mudados e, em grande parte, eliminados. Assim como essas formas de pensar foram aprendidas, elas podem ser desaprendidas e você escolher, decidir pensar diferentemente da forma como você reproduziu a vida inteira. É preciso esforço, é preciso reeducar a mente, é praticar todos os dias, todo o tempo. Você pode criar uma lista de pensamentos que são disfuncionais e que são incômodos, escrever esse pensamento e procurar saber, questionar se esses pensamentos têm base na realidade, se fazem sentido. E ao perceber que quando esses pensamentos vierem à sua consciência, você dizer para si: eu decido não pensar desse jeito. Eu já entendi que se eu ficar pensando assim, dessa forma, eu vou ficar perturbado, eu vou ficar doente. Os sentimentos que eu terei a partir desses meus pensamentos disfuncionais vão me adoecer. E nesse processo aí de cura, né, desses pensamentos desadaptativos ou disfuncionais, você pode recitar passagens bíblicas, desenvolver o hábito da oração pessoal e ir substituindo os pensamentos disfuncionais por pensamentos de valores saudáveis. E uma outra citação do livro Mente, Caráter e Personalidade, que é muito rico, quem puder ler, são 2 volumes de Ellen White, e ali tem uma riqueza muito grande. Aqui no volume 2, a página 655, fala o seguinte, eu vou ler aqui. Está dentro das possibilidades de qualquer pessoa escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Devemos disciplinar a mente e pensar numa linha sadia, não lhe permitir que demore em coisas ruins ou más. A mente tem que ser restringida, não se lhe permitindo que vague. Deve ser educada a demorar-se sobre as escrituras em temas nobres e elevados. Porções das escrituras ou capítulos inteiros podem ser memorizados para ser repetidos quando o inimigo ataca com suas tentações, quando o inimigo quer levar a mente a demorar-se em coisas terrenas e sensuais. A maneira mais eficaz de resistir é com o está escrito. Isso é na página 659 desse livro, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Tem uma frase do Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra adventista, e eu gosto muito de assistir, ele tem uma página no YouTube, e ali tem muitas palestras que são muito importantes. E eu costumo assistir com frequência as orientações dele. Para mim, tem sido uma grande ajuda, uma grande orientação. E colocar em prática também. E tem uma frase dele que eu separei aqui, ele fala assim: a qualidade de meus pensamentos decretam a maneira como me comporto. E ele fala aqui também: se a pessoa vive pensando que não tem valor, ela agirá como uma pessoa que não tem valor. Irmãos, a Bíblia, ela tem a receita para a gente, o que a gente deve pensar e como a gente deve pensar. Eu queria ler com vocês Colossenses 3, verso 2. Colossenses 3, verso 2. Eu deixei a Bíblia aberta aqui,
Fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Eu quero ler também o que está em Filipenses 4, verso 8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse conselho que a Bíblia deixou para nós é para a gente aplicar. E muitos dos nossos sofrimentos serão eliminados. Quando a gente começar a demorar a nossa mente em pensamentos construtivos, principalmente na palavra de Deus. As emoções que surgirão serão as mais positivas. E o nosso comportamento será mais satisfatório. Ou seja, pensamento, o tipo de pensamento que eu estou pensando, que está passando pela minha cabeça, que eu estou nutrindo a minha mente. Que tipo de emoção está sendo decorrente do que eu estou pensando e como está sendo o meu comportamento, como está sendo a minha comunicação com o outro. Os pensamentos bons provém de Deus. Lembra que a gente falou lá no início que nós não temos pensamentos nobres? Os pensamentos bons provêm de Deus. E quando eu peço a presença do Espírito Santo, ele nos atende. Então, eu passo a ficar sob a influência dele. Daí começam a surgir os pensamentos bons. Ou seja, principalmente aquilo que muitas vezes a gente precisa reforçar. Deus me ama. E eu sou uma pessoa extremamente importante para Deus. Jesus morreu por mim. Eu tenho um valor incrível. Quando eu permito, interajo com o Espírito Santo, permito que o Espírito Santo habite na minha vida, quando eu interajo tenho o meu momento pessoal com Deus, as mudanças vão acontecendo. Eu vou permitindo essas transformações acontecerem, ocorrerem na minha mente. Com humildade. Lembra que essa semana a gente estudou uma lição? O que Deus quer da gente? Que a gente ande humildemente com Ele. E quando a gente se coloca realmente com humildade diante de Deus, as transformações, o Espírito Santo vai transformando a nossa mente, vai nutrindo. E quando a gente busca nutrir a nossa mente com a palavra de Deus, com as coisas que são positivas, nessa interação com Deus, os nossos pensamentos vão ser transformados, vão ser modificados. E a nossa vida vai ser nutrida de uma forma diferente. A resposta que nós vamos ter em relação à nossa interação com o outro, a nossa comunicação, será diferente. Então, meu desejo é que você reflita sobre como estão os seus pensamentos e comece a cultivar pensamentos bons, saudáveis. Você só tem a ganhar com isso. Então, é isso que eu gostaria de deixar, que a gente reflita, que a gente relembre que de nós não temos bons pensamentos. A nossa natureza é ruim. Mas quando a gente está em conexão com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus, os nossos pensamentos são modificados, as nossas emoções serão diferentes e o nosso comportamento também será diferenciado. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos porque a tua palavra é rica.
porque o Senhor deixou tantos ensinamentos importantes para a gente ser feliz mesmo aqui, em meio às dificuldades, em meio às dúvidas. Amado Pai, muito obrigada, Pai, por essas orientações. Muito obrigada, porque o Senhor atua na nossa mente, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é grandioso, mas que o Senhor olha para nós que somos tão pequenos, mas que o Senhor olha com tanto amor, com tanto carinho. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tuas orientações. Que possamos, Senhor Deus, cada um de nós, agora, Senhor Deus, ao sairmos daqui, saímos refletindo, Pai, e colocando em prática os ensinamentos que o Senhor deixou para cada um de nós. Senhor, muito obrigada. Nós estamos ansiosos por Jesus voltar e nos levar para morarmos contigo, onde nós teremos pensamentos saudáveis eternamente. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.